Olá, queridos companheiros do Grupo Socorrista São Paulo, alunos, assistidos e a todos que nos veem agora. Hoje a nossa mensagem da doutrina espírita vai ser sobre os desafios. Então, quais os desafios que nós passamos durante a nossa vida? E aqui eu não me refiro somente a nós como seres encarnados, seres humanos, sendo desafiados nas nossas encarnações. Aqui eu me refiro a todos os seres que povoam os universos. Todos são desafiados em algum momento, alguns mais, outros menos, dependendo da evolução desse planeta, dependendo da evolução desse mundo, onde os espíritos poderão ser mais felizes ou menos felizes. Nós aqui que estamos num planeta de provas e expiações, sabemos que os nossos compromissos são muitos. E, obviamente, os nossos desafios também. E aí eu falo, como eu comentei, não só nós humanos temos desafios. Eu vou dar aqui 2 ou 3 exemplos de como na natureza nós encontramos várias situações. Algumas sementes, por exemplo, de plantas, para vingarem, para brotarem, para florescerem, frutificarem, as sementes elas aceitam um desafio enorme de voar pelos ares e cair numa terra fértil, uma terra que consiga absorver todo o seu potencial para que então ela possa frutificar. Com relação aos animais, você já deve ter ouvido falar naquele fenômeno da piracema, que é quando os peixes eles nadam contra a correnteza. Todos nós já vimos aqueles peixes subindo o rio num esforço tamanho que não deve ser brincadeira. E aí, assim, esse desafio ele aceita, porque serve isso para a sua reprodução. Então, é um desafio que ele tem toda a época de reprodução que ele necessita. Temos também, por exemplo, os esquilos, que são animais relativamente pequenos. E o que eles fazem nos rios com relação àquelas verdadeiras comportas que eles usam a madeira para fazer aqueles diques, né? Que tudo isso por conta do instinto seu de conservação. Então nós vemos que a natureza nos oferece inúmeras situações de desafios. E conosco, obviamente, não pode ser diferente. Nós gostaríamos mesmo de que a nossa vida fosse um mar de rosas, né? Como nós costumamos falar. Gostaríamos que navegássemos numas águas tranquilas, calmas, com céu sempre sereno. Só que não, né? Nossa vida não é bem assim. E aí, feliz ou infelizmente, nós temos os nossos desafios diários. Os desafios domésticos, desafios econômicos, desafios profissionais, nós temos as doenças, os conflitos, que estão aí a toda hora para nos testar. E aí, nesses momentos que estamos vivendo agora, por exemplo, a termos que nos virar com essas novas tecnologias, por exemplo, que desafios nós temos, principalmente os mais velhos, né? Mas nada que nós não possamos aprender, nada que não faça com que nós saiamos da nossa zona de conforto e assim nós consigamos acrescentar alguma coisa na nossa vida. Então nós percebemos que em todos os desafios, ninguém permanece passivo. Então esses desafios eles nos fazem passar por dias tumultuosos, onde nós seremos sempre testados, e aí saberemos e observaremos que nós muitas vezes, e acredito que quase sempre, tiramos lições muito importantes, porque nós vamos perceber que nós tiramos forças às vezes nós nem sabemos de onde tiramos essas forças para podermos superar os desafios que a vida nos impõe. Então nós sabemos que dificuldades são propostas de evolução, né? Então superá-los movimentam iniciativas, boa vontade, ideal, determinação, abrem novas perspectivas de sucessos, novas faculdades, novas habilidades nós acabamos obtendo e incorporando isso na nossa vida por conta desses desafios todos que são nos apresentados. E todo desafio ele requer para que a gente tenha uma aquisição de valores reais
definitivos, ele requer sempre muita luta, muito sacrifício, muita dedicação, muita perseverança, muito boa vontade. E aí, às vezes, nós nos perguntamos assim: e será que Deus sabe de tudo isso? Sabe sim. Deus está sempre no comando e Ele permite que tudo isso nos aconteça para o nosso próprio desenvolvimento, para a nossa própria evolução, para a nossa própria superação, para que nós possamos usar todas as leis divinas e naturais que nós conhecemos, como a lei do trabalho, a lei da sociedade, a lei da reprodução, da conservação, da destruição, enfim, todas essas leis que fazem parte da nossa vida, porque são leis naturais, e são elas que nos fazem progredir, são elas que nos fazem alcançar novos patamares de evolução espiritual. E aí nós podemos, às vezes, nos sentir enfraquecidos, às vezes pensamos, nossa, acho que Deus me abandonou, esse desafio está muito pesado para mim. Mas aí a gente vê que essa sensação de desânimo, essa sensação de abandono que às vezes nós temos, não tem fundamento nenhum. E aí nós podemos, com certeza, contradizer aquele velho ditado que nós conhecemos, que Deus escreve certo por linhas retas. Né? Nós sempre falamos, Deus escreve certo por linhas tortas. Escreve certo por linhas retas. Nós aqui não conseguimos entender, absorver todos esses chacoalhões, como eu às vezes falo, que Deus nos dá para que nós possamos então superar esses desafios e alcançarmos novos patamares, como eu comentei. E mais, essa tarefa ela não pode ser terceirizada. Tá? Essa tarefa é individual e intransferível, então cabe a nós. É o que eu sempre falo, ninguém cresce pelo outro. Nós podemos ajudar sim ao outro, dando uma mão, um ouvido, dando um conselho, enfim, fazendo alguma coisa que possa tirá-lo de uma situação triste, de uma situação onde ele possa parecer cabisbaixo. Mas a situação onde ele tem que crescer é dele, ou seja, nossa, né? Nós sempre temos que ter essa ideia de que nós é que precisamos crescer, então nós é que precisamos aceitar os nossos desafios e superá-los com as melhores escolhas que fizermos. E aí muitas vezes nós podemos assim perguntar, mas como eu vou fazer essas escolhas? Como eu vou superar esses desafios? Da onde eu vou tirar essas forças? E aí a doutrina espírita nos esclarece o seguinte, que nós todos temos a liberdade de pensar, temos a liberdade de agir e somos responsáveis por tudo que fizermos ou pensarmos. E aí nós recordamos a orientação do apóstolo Paulo de Tarso, numa famosa frase dele, que disse, a mim tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então veja bem, nós de fato podemos tudo me é lícito, eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas será que tudo é conveniente? Será que essas escolhas equivocadas eventualmente que eu possa fazer, qual vai ser a consequência disso? Então, antes de fazermos escolhas impensadas, mediante esses desafios que nos são colocados, vamos raciocinar, vamos pensar e vamos usar corretamente o nosso livre-arbítrio, que é uma ferramenta muito poderosa que nós temos e às vezes não sabemos usá-la por conta do nosso destempero, por conta do nosso imediatismo, por conta do nosso materialismo, nós acabamos nos atropelando. E aí já foi, né? Então, assim, antes que as coisas rolem, antes que a gente não consiga segurar, vamos então raciocinar e fazermos as escolhas certas. Porque os desafios existenciais, eles fazem parte da nossa vida enquanto estamos a caminho. Fazem parte da nossa evolução espiritual, do nosso momento que estamos na Terra, o que todos sabemos que estamos passando pela transição planetária. Então, como diz Emmanuel, numa de suas frases, ele fala o seguinte, que a vida nos propõe desafios com a finalidade de descobrir as nossas qualidades potenciais e desenvolvê-las, para que venhamos a realizar o melhor
em benefício dos outros. E, claro, em benefício de nós próprios, certo? Então, dificuldades e desafios são alavancas do progresso. E aí eu convido a todos. Vamos pensar nisso. Vamos aceitar esse desafio? E assim, queridos amigos, vamos encerrando a nossa mensagem de hoje. Agradecidos mais uma vez por essa oportunidade, desse desafio, de passar essa mensagem a todos. Que Jesus possa estar em nossos corações, em nossos lares, nos amparando, cuidando de nós e que nós possamos fazer a nossa parte, ok? Um beijo a todos e até a próxima.